Opa, fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para falar sobre Jurassic World Rebirth e dessa vez finalmente chegou a hora dos mutantes brilharem, galera. Os mutantes entre aspas que vocês vão perceber mais ao longo do vídeo, beleza? Mas chegou a vez dos grandes, vou dizer, antagonistas do próximo filme da franquia Jurassic Park brilharem, beleza? Aqui nos vídeos do canal, porque eu já comentei sobre vários dinossauros desse filme. Se eu não me engano agora tem eles e agora só falta o Titanossauro e Mosasauro, galera. Se eu não me engano falta só esses agora, que eu já fiz do Quetzal, Bronze, Spinossauros. Muitos conteúdos aqui sobre e até repetitivos, comentando coisas novamente e novos detalhes. Então, chegou a vez dos mutantes. Então, antes de a gente começar o vídeo principalmente aqui, comentar sobre o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre eles, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque, cara, nossa, vai ser muito da hora comentar sobre isso daqui. Eu tô muito ansioso pra ver, principalmente o T-Rex nesse filme, como é que ele vai ser. O Mutadão mais ou menos, mas vocês vão descobrir mais durante o vídeo. Então, bora nessa. Bem, meus amigos, sabemos que agora, nesse novo mundo de Jurassic Park, nessa franquia nova, a gente sabe que nem sempre agora os dinossauros, vamos dizer, reais vão reinar, beleza? Como dinossauros que existiram no nosso mundo. É claro que eles vão ter que dar um protagonismo para coisas diferentes e que chamem mais a atenção de outros tipos de público, beleza? Como foi Indominus Rex, Indoraptor, Scorpius Rex, não foi diferente com o Jurassic World Rebirth. Eu já duvidava sempre que não seria um dinossauro da vida real, ainda mais porque a Universal tira esses contratinhos que não deixam e blá blá blá. Mas bem, possivelmente os grandes principais antagonistas desse filme vão ser o Mutadon e o G-Rex, ou Distortus Rex, as duas novas espécies apresentadas aqui nesse filme, beleza? Cara, são duas criaturinhas não, porque os dois são bem grandes pra falar a verdade. Vamos dar um exemplo aqui do próprio G-Rex. É o maior e dito pelo próprio diretor do filme como o mais forte vilão que a franquia já viu. Mas que tem uma polêmica por trás, porque um amigo meu também traz conteúdo aqui no YouTube, que se chama Godzilla RJ, em geral conhece ele, muita gente conhece ele, é um canal bem grande que comenta sobre conteúdo geek também. Ele comentou esses dias comigo e com outros colegas meus que também gostam do conteúdo, de que no final de Jurassic World Rebirth podíamos não ter uma batalha final. E aí, geral deu aquela, decaída, ficou uns tristes pra caramba. Mas eu tô aqui nesse vídeo ainda assim trazendo coisas sobre o T-Rex, porque eu acho que mesmo não tendo batalha final pode ser algo legal, igual o final de JP3, sabe? Eu acho que pode ser uma coisa bem escritinha, já que o Gareth Edwards é um bom diretor, é bem nomeado. Então eu acho que pode ficar legal, cara. Eu vou chutar que fique legal, beleza? Eu espero. Mas eu ainda torço pra que isso seja fake e que tenha assim uma batalha final. Cara, os caras não podem perder a oportunidade. Desde sempre o marketing desse filme não foi nem de Rex, não foi nada. O principal marketing foi a seguinte frase: esse filme vai ter a batalha final mais épica e emocionante da franquia Jurássica. Então, eles têm que pelo menos cumprir na parte de, sei lá, ser boa. Pelo menos tem que ser boa. Vamos por isso pelo menos. Boa, pelo menos tem que ser boa. Mas dando uma comentada sobre os mutantes, vamos falar um pouquinho mais sobre o T-Rex. O T-Rex vai ser simplesmente uma mutação de um Tiranossauro Rex, que era pra ser uma atração possivelmente do Jurassic World, ok, galera? Que acabou dando errado pelo mesmo motivo da Indominus Rex, querer ser algo maior, mais chamativo, pra lucrar. E acabou gerando o Distortus Rex, uma criatura gigantesca com absurdos 8 metros de altura e pesando quase, possivelmente, vou dar um palpite, não saiu exatamente, mas um palpite de 10 para 15 toneladas pelo seu grande corpo, sua massa excessiva e uma musculatura muito grande comparada a um real tiranossauro, junto com o peso de formas de andar que são bem modificadas. Ele tem aparentemente o T-Rex no filme, galera, vai ter uma forma de andar bem distinta, tipo, bem diferente mesmo, ao ponto dele sentir dor. Tanto é que já foi, isso é oficial, não é nem marketing, clickbait, nada, é oficial. O T-Rex vai passar tanto medo quanto tristeza pro público, ou seja, ele vai fazer sons de dor que vai fazer a gente se preocupar com ele. Então ele vai ter grunhidos assustadores e de tremor
quando ele estiver movimentando, por dizer assim, já que ele tem uma estrutura óssea que não era o padrão do que era pra ele ser. Então, logicamente, ao ele andar, se movimentar, ele sente aquela mudança, ele sente uma modificação, ele não se adaptou àquilo. Então ele solta grunhidos, provavelmente de dor, porque aquilo não é o padrão do corpo dele. Ele teve aquilo não propositalmente, porque ele nunca conseguiria se adequar àquilo. Então, por isso que ele sente dor. Isso é um detalhe muito maneiro do Distortus Rex, galera, que eu vou gostar bastante e vai enriquecer a experiência de todo mundo, sinceramente. Junto com que ele é muito agressivo e parece ser inteligente, já que no trailer 2 é mostrado que ele literalmente alisa o homem antes de matá-lo, como se ele soubesse o que aquilo é, e não que é simplesmente um mero alimento. Ele sabia que aquilo ali eram os caras que observavam ele. Além de que saíram um pôster do T-Rex com algumas siglas ou marcações que demonstram que ele pode ter algum tipo de doença ou infecção que pode ser contagiosa o suficiente para os cientistas que investigam ele terem que usar uma roupa como se fosse de um laboratório nuclear ou algo radioativo a esse ponto. É claro que eu chuto que o T-Rex não vai soltar radiação, porque senão ele não conseguiria nem ficar vivo, mas eu acho que ele vai ter uma doença extremamente infecciosa e contagiosa. Eu acho que ele vai ter isso, ou então algum tipo de flagelo ou um protozoário que ele possa transmitir pela mutação genética. Os cromossomos dele podem ter criado uma nova doença, e aí o pessoal tem que usar aquele tipo de roupa para poder entrar em contato com ele, beleza? Isso daí provavelmente vai ter, tanto é que tem até o bagulho do roteiro vazado de Rebirth, que eles estão tentando curar uma doença. Talvez o T-Rex pode passar essa doença, ou ele, quando ele ficou solto pela ilha, tipo, como um vírus mesmo, começou a se espalhar pelo planeta, já que a ilha Site Hubbard, que é o nome da ilha de Rebirth, pode ter sido explorada por outras pessoas, e essas pessoas que exploraram podem ter sido mortas ou conseguiram fugir e levaram junto com ela o vírus que estava rondando pela região, beleza? É meio viajado, mas eu chuto que talvez a doença esteja com ele lá e talvez algum protagonista ou alguma pessoa do elenco morra por causa disso, porque tem muita gente no elenco e vai morrer gente pra caramba. Mas aqui no final acho que só é sobre 4 pessoas, se não me engano. Então vai morrer bastante gente, já que no total são 20 pessoas e vão sobrar 4. Pega a visão disso daí, cara. Mas aqui eu acho que eu dei uma comentada bastante sobre o T-Rex, né? Além de que foi vazado que o estilo de combate dele, por mais que ele não tenha experiência alguma, é muito mais sofisticado do que outros dinossauros da franquia. Tanto é que foi comparado o estilo de luta dele com o do Snork, mesclado com o da Indominus. Então imagina esse bicho em combate, cara. Ele, por mais que não seja adepto àqueles brações, ele vai fazer muito uso daquilo, galera, porque aquilo ali é uma arma, de certa forma. E ele tem muita força, para ele conseguir ficar estabilizado, ele tem que dar muita força nos punhos. Então o T-Rex é casca grossa, ele é forte e deve ser bom de porrada. Eu fico imaginando, imagina o T-Rex ter uma experiência da Rex ou do próprio Snork em combate e se ensinar porrada com qualquer outro bicho da franquia. O T-Rex ia ser o GOAT, ninguém ia conseguir parar ele. Tanto é que na batalha final o cara vai estar brigando pela primeira vez e ainda vai conseguir tancar, sei lá, 3 para 4 espinossauros. Ainda tem um bagulho de que vão ter 5. Exatamente. Talvez eu vou trazer aqui em um vídeo sobre esses 5 espinossauros. Cara, na moral, pra que tanto espinossauros se eles não terem participação no filme? Daqui a pouco vai ser 500. Mas ok, já demos uma boa comentário sobre o nosso querido amigo Distortus Rex. E agora vamos falar sobre o Mutadon. Exatamente, vamos pra esse carinha, vambora. Mutadon aí foi uma grande surpresa pra rapaziada. Desde o início os vazamentos falavam que iam ter 2 mutantes, só que a rapaziada tava achando que ia ser um T-Rex menor, meio que uma Scorpius Rex da vida, tanto é que saiu até artes conceituais sobre isso. Não é querendo ser fanboy da Scorpius Rex, nunca eu já não seja. Mas, cara, eu ia preferir esse design do que o design da versão final, sinceramente, galera. Mas se ele tivesse uma proposta diferente, já que a proposta do Mutadon é a seguinte: eu tenho um textinho aqui que eu vou colocar na tela, calmem-se, eu não tô tirando isso da minha cabeça. Eu vou ler aqui pra vocês, mas também vai estar aparecendo na tela. Mutadon, origem, resultado de um experimento que não deveria gerar um híbrido, mas acabou gerando. O objetivo original era criar uma criatura única, como o Distortus Rex, apenas mais assustadora. E o resultado final acidentalmente virou um híbrido mutante, ou seja, uma mistura de genes não intencional. Não é puramente um mutante como o Distortus Rex, mas também não é um híbrido convencional. A classificação dele é um híbrido mutante, um cruzamento entre um erro genético e hibridização.
Então, levando isso em conta, o Mutadon é um híbrido não intencional, que aparentemente era uma mistura de genes, que era pra criar meio que uma metamorfose de um raptor, mas acabou gerando membranas e se tornou uma espécie de híbrido entre um pterossauro e um raptor, um dromeossaurídeo, já que pelo que eu achei, o Mutadon não é especificamente um Velociraptor, galera. O Mutadon era um Atrociraptor com um pterossauro, era pra ser um Atrociraptor, era pra ser o primeiro Atrociraptor da franquia, era um Mutadon, só que ele acabou dando errado, beleza? Ele era pra ser um Atrociraptor e não um Velociraptor, tanto é que isso explica o porte dele ser mais maçudo, mais musculoso e até ser mais, como eu posso dizer, agressivo e espectral, como se ele focasse muito e fosse mais atento ao ambiente. Mas as cenas de terror eu não posso dizer que não estão parecidas com as dos raptores, né? Mas, bem, o Mutadon foi criado pela imprevisibilidade, logicamente, né? Os caras foram querer criar uma coisa que não tinham condição ainda e acabaram criando algo imprevisível, uma instabilidade genética que tornou-se o Mutadon. E aparentemente vai ter 1 para 2. Eu chuto que tenha só um, porque eu acho que os outros que nasceram deram errado. Tudo é que tem de 2 cabeças, eles podem ter sido genes errados. E só um conseguiu sobreviver por tanto tempo. E tá em Jurassic World Rebirth. No máximo, galera, pelo que eu vi nos vazamentos, no máximo 3. E no mínimo eu dou 1, beleza? No mínimo 1 Mutadon e no máximo 3. Um trio de Mutadons, beleza? Eu não acredito que tenha mais que isso não, tá, cara? Eu acho que seria meio exagerado e sem precisar, porque pra mim, já vou dar minha opinião, pra mim só o T-Rex já tava ótimo nesse filme, tá? Eu acho que o T-Rex já se encaixaria muito bem, porque ele já mostra, tipo, na franquia inteira a gente sempre achou que a engine já começou com tudo bem, nunca dando nada errado, mas não, o T-Rex veio pra mostrar que sim, as coisas davam errado e não era tudo que dava certo não, nasciam mutantes sim, e o T-Rex foi um dos casos que não foi sacrificado, sobreviveu até o fim e viveu a sua vida até o final. Ainda tem o lance de que, pelos vazamentos, T-Rex vai ficar vivo até o final do filme. Até o próximo filme, talvez o fim da trilogia Rebirth, ele vai ficar vivo, tá, galera? Aparentemente ele vai ficar vivo. Os Mutadons, nada assume que eles vão ficar vivos. No máximo, um Mutadon dos 3. Mas, se realmente for só um, eu posso dizer que com 50% de certeza que ele vai morrer. Beleza? Ele pode acabar morrendo sim, já que o Distortus Rex e o Mutadon tem uma relação de simbiose, mas ao mesmo tempo desrespeito. Como se eles trabalhassem juntos, mas ao mesmo tempo não se respeitassem. Eles poderiam brigar e se desentender a qualquer momento. Tipo Indominus e os Raptores. Entram em contato, mas ao mesmo tempo não são melhores amigos, sabe? Isso poderia rolar com eles dois, Distortus e Mutadon. Beleza? Cara, bem, é isso. O Mutadon não tem quase nada pra falar sobre ele. A única coisa que eu tenho é que ele não é tão absurdamente fragilizado quanto o T-Rex, tipo de sentir dores, tremores e ter doenças fisiológicas como doenças, beleza? Eu acho que ele não vai ter isso. Eu tenho confirmado aqui, eu tenho um papelzinho que eu peguei no Discord, junto com o Reddit e outros lugares que eu não achei quase nada do Mutadon, só o T-Rex tem coisa boa. Mas o Mutadon não tem nada transmissor, beleza? Ele é mais um dinossauro mesmo, tá, galera? Ele é mais um dinossauro que não tem um design tão legal, mas que com o tempo eu vou me acostumar. No início eu também não gostei tanto do design dos espinos, e hoje, cara, eu tenho até um boneco do Espinossauro de Rebirth. Isso mesmo, eu comprei. Mas quem quiser ver o review, eu possivelmente vou fazer o review no meu canal secundário, que é o Espino Geek, beleza? Um novo canal que eu criei pra falar sobre conteúdos diversos e não focar só, tipo, em coisas únicas que eu não posso comentar aqui no canal. Lá eu vou comentar sobre tudo que engloba ficção científica, beleza? Em breve o canal vai crescer e aí eu vou começar a recomendar ele aqui no Mr. Teresino, beleza? Mas quem quiser passar lá, pode procurar o Espino Geek que vocês podem achar. Mas bem, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Me dediquei aqui, dei uma faladinha pra vocês. Possivelmente eu vou trazer mais vídeos ainda, porque faltam 11 dias pra esse filme maravilhoso lançar. Eu vou ver com meu amigo Lorde Convoy, beleza? Que tem um canal aqui no YouTube, tá começando agora, porque o canal dele antigo era o Lucas Antônio Reviews, ele perdeu o canal, complicado, mas agora ele tá voltando com tudo, já com bastantes inscritos e com conteúdo muito legal. Mas bem, é isso, assim que eu assistir Rebirth eu vou fazer igual como Treinar Seu Dragão Live Action, vou trazer uma análise com e sem spoilers, e talvez eu faça até uma análise com o próprio Lorde Convoy em um vídeo, beleza? Mas bem, é isso, espero que vocês tenham gostado, beijo no coração de vocês, tchau, tchau, fiquem com Deus.